Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Vocês estão bem? Queria convidar você a ficar de pé mais uma vez para a gente orar. Sei que Alexandre já orou, mas queria orar por algo, que Deus tem colocado no meu coração, que é o tema dessa ministração. Nós somos chamados para dar frutos, amém? Você pode repetir isso? Eu fui chamado para dar frutos, amém? Pai, nessa manhã nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela sua bondade em nossas vidas. Nessa manhã, Pai, nós oramos para que haja arrependimento em nossos corações por toda negligência, Pai. Por todas as desculpas que nós temos dado e temos nos tornado improdutivos, Senhor. Nessa manhã, Pai, nós nos comprometemos com o Senhor e dizemos sim para a sua vontade. Dizemos sim para o seu chamado, Pai. Dizemos sim para o dom, para o talento que o Senhor confiou a cada um de nós. Pai, obrigada porque essa é uma igreja gloriosa. Esse é um organismo saudável, que funciona bem, que frutifica, Senhor. E eu sei, Pai, que a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E nessa manhã ela vai penetrar os nossos corações. E nós não sairemos daqui da mesma forma que nós chegamos. Não sairemos daqui, Pai, e daquela porta para fora a gente não vai nem lembrar o que foi dito nessa manhã. Mas não, Pai, nessa manhã nós vamos acolher com mansidão essa palavra. Vamos guardá-la no bom tesouro, Senhor, a fim de que ela frutifique a 30, a 60, a 100 por um. Eu oro, Pai, para um despertar na vida de cada pessoa que está aqui hoje. E também daquelas que nos assistem, Pai, pela internet. Senhor, nós não queremos ficar do mesmo jeito. Eu não me conformo, Pai, estar de uma palavra tão grandiosa e continuar do mesmo jeito, Pai. Eu não aceito. E eu sei, Pai, que nós estamos exatamente onde nós nos colocamos, porque tem poder quem age. E nessa manhã nós decidimos agir na autoridade do nome de Jesus, usar tudo aquilo que Ele nos deu. Porque eu sei, Pai, que vai chegar o dia que nós iremos prestar contas. E queremos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. E através disso, Pai, eu sei que coisas serão multiplicadas na nossa vida. E eu sei que serviremos junto contigo na eternidade, Pai. Essa é a minha oração, então desde já eu te agradeço. Porque essa não é mais uma manhã, esse não é mais um culto. Esse é um encontro que o Senhor marcou com cada um de nós, para uma virada de chave. Eu creio, Pai, que toda mediocridade cai por terra nessa manhã, porque nós decidimos frutificar na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus todo engano que Satanás tem levantado para dizer que você não pode, que você não tem, que você não consegue, porque não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é no poder que Ele já derramou sobre a sua vida. Então reaja em nome de Jesus. Aqui tem pastores, tem ministros, tem pregadores, tem evangelistas, tem profetas. Mas eu te pergunto, cadê o fruto? Cadê as manifestações? Sabe por quê? Nós não temos visto milagres extraordinários, porque nós estamos acomodados, esperando que o pregador se desdobre, impõe a mão na nossa cabeça para você rodopiar e sair por ali e continuar da mesma forma. Não! Chega! Se levante por dentro, em nome de Jesus. Você vai prestar contas diante do Senhor por aquilo que Ele te disse para falar e você não falou, por aquilo que Ele te mandou fazer e você não fez. Nós estamos com a consciência cauterizada. É porque o meu pastor não me deu o microfone. É porque o meu pastor não reconhece a unção que está em mim. Mentira! É por causa do comodismo. É por
você vai prestar contas a Deus, não é a homens. E até é, porque se você serve um departamento nessa igreja, a prestação de contas, ela é necessária. E eu te pergunto, como é que está o departamento que o pastor confiou em suas mãos? Tem multiplicado? Os seus liderados estão motivados? Ou eles estão querendo sair do departamento? Porque não vê em você um líder eficaz, avivado, cheio do Espírito. Me diga, por que é, amados, que essa igreja não está cheia de pessoas comprometidas com o Evangelho, por minha e pela sua causa? Porque nós estamos sendo negligentes. Amém? Mas glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus, porque todos os dias nós temos uma nova oportunidade de arrepender e começar de novo. Porque naquele grande dia você não vai poder dizer: oh Deus, é porque a cidade na qual o Senhor me plantou não presta. Oh Deus, é porque a minha igreja não presta. Porque não tem unção, não tem manto. Quem vai se mover é você. Cadê o dom do Espírito na sua vida? Cadê as curas através das suas mãos? Oh, amados, diante de Deus, nós somos indesculpáveis. E eu já quero te preparar nessa manhã. Enquanto você tiver uma desculpa para dar, você não terá frutos para mostrar. Então se toque, caia na real. Porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Amém? Então você pode sentar. Deus é bom, amados. Eu acredito em uma manhã de arrependimento. Porque nós estaremos diante do Senhor naquele grande dia. Amém? Deixa eu só tomar um pouco de água. Você pode estar perguntando: Mari, esse ramo é domingo de ramos? Não, amados, não é domingo de ramos. Mas eu trouxe esse ramo, né, esse galho de uma árvore frutífera, a fim de ilustrar aquilo que Jesus diz em João 15. O louvor pode sentar, obrigada. Aquilo que Jesus disse em João 15. Você sabe o que está escrito em João 15? Jesus, ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Fatinha, não vale você dizer não, porque você já sabe. Alguém aqui, olhando para esse ramo, sabe me dizer que fruta é que esse ramo produz? Não, né? Alguém ousa arriscar? Laranja. Mas imagino que você nunca viu, né, uma árvore que produz laranja. E se eu te mostrasse esse ramo, você saberia? Não, né? Porque ela não tem frutos para evidenciar que ela produz laranjas. Mas, se eu cortar ou amassar aqui a folha dela, ou esse galho, ela vai exalar o cheiro de laranja. Porque esse ramo, ainda que ele esteja cortado, há nele uma essência de laranja. Há nele um potencial para produzir laranjas. Amém? Então isso é o que Jesus fez conosco. Ele é a videira verdadeira. Seu pai é o agricultor. Nós somos os ramos. Sabe, eu pedi à minha vizinha para cortar esse galho lá da laranjeira dela. E imagina que se eu deixar esse galho aqui, ele vai produzir frutos? Não, né? Mas se ele estiver aonde ele foi criado para estar, que é arraigado, inserido na videira verdadeira, vai chegar o dia dele produzir frutos. E esse fruto tem alimentado a muitos.
Porque você sabe que comer frutas é essencial para uma boa saúde, não é assim? Então, um ramo por si só, se ele não for plantado, ele não vai produzir. Mas se ele estiver enxertado, enraigado, se ele for, como chama quando dá água? Hidratado não, regado, pronto. Ele vai produzir frutos e vai saciar a fome de muitos. Então nós somos como esse ramo, a videira, a árvore frutífera na qual você está plantado. Ela tem raízes firmadas, ela tem um solo fértil, né? Que ajuda na produção de frutos. Então, qual é a desculpa para não frutificar? Se em nós já existe esse poder, esse potencial, então nós não temos desculpa diante do Senhor. Porque além de nos salvar, Jesus, ele distribuiu dons. Ele deu dons aos homens. Então, Deus não te chamou para ser um crente de banco. Porque se assim fosse, a sua igreja seria na praça. Não é na praça, né, que ficam os bancos? Mas Deus te chamou com uma finalidade. Qual? Produzir frutos. Amém? Então, certo dia, Jesus, ele saiu de Betânia, indo para Jerusalém. E no caminho ele teve fome. E aí ele olhou para uma videira e aquela videira estava cheia de flores. Ela estava sinalizando para Jesus: pode vir, que aqui tem frutos para matar a sua fome. Só que chegando lá, não tinha frutos. E é interessante que na passagem de Marcos 11, ele fala que nessa ocasião não era tempo de figos. Ou seja, não estava na estação daquela figueira produzir frutos. Mas e por que Jesus, sabendo disso, ele foi lá procurar fruto? Porque ela tinha muitas folhas. E a figueira ali, se ela tinha folhas, ela obrigatoriamente teria que ter frutos. Por quê? Porque o figo, ele vinha antes das frutas, das folhas. Né? Então Jesus olhando, disse: epa, vou ali matar minha fome, né? Ali deve ter bons frutos. E eu imagino Jesus chegando lá, no meio daquelas folhas, sacudindo aquela videira e dizendo: cadê o fruto? E aí o que acontece? Jesus olha para aquela figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a gente sabe o que aconteceu. Aquela figueira secou. E por quê? Você pode dizer: eita, Jesus estava sem paciência nesse dia, né? Amados, ele repreendeu aquela figueira porque ela estava mantendo uma aparência de algo que era frutífero. Mas quando sacudida, quando balançada para dizer cadê o fruto, não achou fruto nela. E é interessante que nessa mesma passagem, Jesus chega no templo. E o templo era um lugar de oração, era onde as pessoas iam, né, para apresentar os seus votos ao Senhor. Quando Jesus entra no templo, estavam fazendo a casa de Deus, o templo de comércio. Aí o que acontece? Jesus vira as mesas. E é interessante porque diante de todas as mesas nas quais Jesus esteve, ou ele sentava e tinha comunhão, ou ele sentava e comia com aquelas pessoas, ou ele virava aquelas mesas. Por quê? Por que Jesus fez isso no templo? Porque o templo por fora, quem olhasse dizia: ali é a casa de oração. Mas quando ele entrou, não era nada daquilo que aparentava. Então ele se revoltou, ele se indignou. E voltando à parábola da figueira, a gente pode olhar e dizer: nossa, que falta de paciência de Jesus, né? Por que amaldiçoar uma figueira? Só que ele não amaldiçoou. Ele apenas disse para ela: fique da forma que você está. Ele não disse nada diferente do que já não estava acontecendo. Se é assim que você é assim que você vai permanecer.
Quer viver de aparência, mostrando uma coisa que você não é? Pronto, é assim o decreto na sua vida. Você vai secar, você não vai produzir mais frutos. Porque aquela figueira, ela queria mostrar algo que ela não era. Então eu pergunto para você nessa manhã. Se Jesus chegar hoje para você e disser: Alexandre, cadê os frutos? Jane, cadê os frutos? E ele não achar fruto em mim, não achar fruto em você. Já imaginou ele dizendo: nunca mais nasça fruto de ti? Porque foi isso que ele fez à figueira. Em outras palavras, ele estava dizendo: fique da forma que você está. Porque amaldiçoada, uma maldição você já é. Né? Então imagina Jesus olhar para cada um de nós e dizer: pronto, hoje a sentença é: fique do jeito que você está. Aí eu te pergunto, como é que você estaria? Como era que você ia passar o resto dos seus dias? Ia secar como aquela videira, como aquela figueira? Ou ia continuar produzindo bons frutos? Porque foi para isso que você nasceu. Amém? Então esse ramo aqui, como eu falei, se eu deixar ele aqui, ele não vai produzir nada. Porque ele precisa estar plantado. Quantas pessoas a gente conhece que foram embora, né, de Santa Maria, dizendo: essa cidade não tem isso, essa cidade não tem aquilo. Aí a gente olha e pergunta: tá bom, então você está hoje em uma metrópole, você está hoje em uma capital, mas eu te pergunto, está dando fruto? Porque a improdutividade, muitas vezes, não vai ter a ver com o lugar que você está, mas com as decisões que você toma. Porque quando a gente olha para João 15, às vezes a gente pensa que a ênfase é de fruto. Mas no texto a ênfase é a palavra que ela é mais repetida. Então qual é a palavra mais repetida, mais dita por Jesus em João 15? Permaneça em mim. E permanecer é muito mais do que você dizer: eu aceito Jesus. Permanecer fala de relacionamento. Você já viu uma árvore que ela é plantada hoje aqui? Porque uma árvore, tem árvores que levam anos para produzir, não é assim? Tem árvore que produz uma vez no ano. Aí tá lá, você plantou a árvore hoje aqui. Aí passa 6 meses, você diz: não, vou arrancar e vou plantar aqui. Passou um ano, vou arrancar e vou plantar aqui. Amado, quando é que essa árvore vai produzir frutos? Diga comigo: nunca. Porque a árvore, né, o ramo, ele precisa dos nutrientes que a terra produz. Ele precisa estar firmado, bem arraigado, sem vacilar. Amém? Então não se iluda achando que a sua negligência ou a sua falta de frutos tem a ver com o lugar que Deus te plantou. Porque se Ele te plantou, é porque Ele sabe que você vai dar frutos ali. Amém? A menos que você tenha uma direção, você seja guiado pelo Espírito para dizer: a minha estação aqui chegou. Só que eu não acredito que debaixo de uma circunstância, digamos, um exemplo, você está passando por um problema, né? O que te motiva a sair é esse problema? Ou é a paz, né, que é o árbitro do nosso coração? Porque se o que está te motivando for um problema, uma dificuldade financeira, amado, eu tenho para mim que não é o tempo de você mudar de cidade. Mas se você decidir dizer: Deus, me mostra aqui, qual a atitude que eu devo tomar diante disso, né? Eu sei que o Senhor vai falar com você. Porque uma árvore, ela precisa estar firmada. Amém? Agora vamos para João 15. A partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Então, se Jesus está dizendo que é uma videira verdadeira,
subentende-se que tem uma videira falsa. Não é assim? Então, se nós, como ramos, estamos plantados na videira verdadeira, existem pessoas que estão plantadas na videira falsa, que eu posso dizer que representa o mundo, que está linkado com Satanás. Então, quem está plantado na videira verdadeira vai produzir bons frutos, e quem está plantado na videira falsa vai produzir frutos ruins. Concorda comigo? No 2 ele diz: todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Sabe que às vezes quando o Espírito Santo fala conosco: Mara, tira isso aqui da sua vida. Vamos fazer essa poda aqui. Muitas vezes vai doer. Só que a poda é para o nosso crescimento. É para a gente poder dar mais frutos. Amém? Então talvez o Senhor está falando com você para deixar algumas amizades. Abrir mão de alguns relacionamentos que está na cara que vai dar em morte espiritual na sua vida. Então, quando Deus corta algo da nossa vida que não está produzindo, tem uma finalidade. Por mais que seja doloroso, sabe? Tem pessoas que elas passam na nossa vida, umas vão ficar, outras vão passar uma estação. E a gente tem que ser maduro a ponto de entender. Pronto, essa amizade foi boa até aqui. Essa amizade não faz bem para o meu emocional. Essa amizade não faz bem para a minha vida espiritual. Então, nós precisamos cortar. Amém? No 3, ele diz: agora, vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permaneça em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, o ramo, estando aqui, ele não vai produzir fruto, né? Por ele mesmo. A não ser que permaneça na videira. Assim também vós não podeis, a não ser que permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Se alguém não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. E homens o recolhem e os lançam no fogo, e eles serão queimados. Amém? Então, eu vou deixar esse ramo aqui, e eu tenho certeza que amanhã e depois, a cada dia ele vai murchando, perdendo essa cor tão bonita que é o verde, né? E ele vai secar. Então, quando ele estiver seco, ele vai... Sabe aquela planta que está tão seca que você pega assim, estraçalha ela todinha? Aquilo serve para quê? Para nada, a não ser jogado no lixo. Não é assim? Então, é com isso que o Senhor está nos comparando. Se você estiver em mim, você vai ser aquela árvore frondosa, aquela árvore produtiva, que produz muitos frutos. Amém? Deus é muito bom. Então, amados, essa não é uma parábola, né, da figueira. Ela é uma história verídica, aconteceu com Jesus. Só que Jesus, um bom mestre, um mestre por excelência como ele era, ele ensinava as pessoas através de parábolas. Porque ninguém conhecia o reino de Deus a não ser Jesus. Então, qual a metodologia que ele usava? Ele contava uma história cheia de elementos culturais, né? Elementos da época deles lá. Ele contava histórias usando o exemplo de casamento, de dinheiro, de figueiras, né? Que no Oriente Médio tem muitas. Então, Jesus, ele usava essas alegorias a fim de mostrar às pessoas como seria, como é esse reino que estava por vir. Amém? E lá em Mateus 25, você já pode abrir lá, nós temos um ensinamento poderoso de Jesus, através da parábola dos talentos. Então, Jesus, ele usava, né, essas historinhas, que eram as parábolas, para ensinar aquele povo como era o reino de Deus. Então, para a multidão, ele contava a parábola e eles que lutassem para entender, né?
Mas aos discípulos, Jesus explicava. Amém? Então, vamos ler aqui Mateus 25, a partir do versículo 14. Aleluia, Deus é bom. A parábola dos talentos. Então, eu queria explicar o que é um talento. Às vezes, quando eu escutava essa palavra talento, eu pensava que era uma simples moedinha, né? Mas não, um talento era uma medida, né, que pesava 35, em média, quilos de ouro ou de prata. Então, esse senhor, né, ele viajou e confiou aos seus servos, a um 5, a outro 2 e a outro 1 talento. E quando você olha para essa divisão, a gente pode achar esse senhor injusto, mas a gente vai ver no decorrer do texto que não, amém? Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos. Então, imagina aí, a um ele deu 35 vezes 5, é quanto? 175 por aí, né? Eu não sou muito boa de conta de cabeça, não. E a outro, 2. Então, aqui, esse outro recebeu 70 quilos, né? E a outro, 1. E eu acho interessante que aqui no texto ele diz, a cada um, segundo as suas habilidades. Então, esse trecho mostra que esse não era um senhor injusto, que fazia acepção de pessoas, mas ele conhecia a desenvoltura, a capacidade, e ele tinha a confiança de dizer assim, a Gilson eu posso dar 1 milhão, a Jane eu posso dar 2 milhões. Só que tinha um servo que era mau e negligente, que recebeu 1 talento. Então, aquele servo, sabe, o servo já sabia que ele não era alguém produtivo. Não porque ele não tinha capacidade, mas por causa da negligência. Amém? E em seguida foi viajar. Então, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e fez outros 5, né? Da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, aqui chegou o dia do servo voltar e pedir a prestação de contas àqueles servos a quem ele confiou os talentos. No versículo 20, então, chegando o que recebeu 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo, Senhor, me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu te farei governar sobre muitas coisas. Entra na alegria do seu senhor. E chegando também, o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui que eu ganhei outros 2 talentos, além desses. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse, eu soube que você é um homem duro, que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhastes. E, receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui está o teu talento. Amém? Então, a minha versão diz que esse servo falou, né? Receoso, eu fui e escondi. Mas outras versões dizem, ele tive medo e escondi. E isso nos soa familiar, né? Porque alguém em Gênesis usou essa mesma desculpa. Deus, que era um Deus bom, um Senhor bom, dono de tudo aquilo. Ele chegou para Adão e disse, você vai governar. Está sobre a sua mordomia tudo isso aqui. Amado, o que tem de ruim num servo desse? Mas Adão, assim como esse servo improdutivo e negligente, ele disse, eu tive medo e escondi.
Perceba que os outros dois que multiplicaram, eles não tinham essa concepção a respeito do Senhor. Então, a negligência, ela vai nos fazer olhar para as figuras de autoridade que estão sobre nós e dizer, homem, esse homem é ruim demais. E quando o interesse do Senhor não era somente no dinheiro, na multiplicação do ouro. Até porque ele não elogia a quantidade, ele elogia a atitude, né? A proatividade daqueles homens de entender. Ele me confiou algo, eu não posso devolver do mesmo jeito. Eu preciso multiplicar esse dinheiro. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Respondeu o seu senhor e disse, servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei, e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido com juro. Tomai, portanto, o talento dele, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. Lançai o servo inútil nas trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, como isso é forte. Muito forte. E eu lembro que pastor Policarpo, uma vez que ele estava ministrando aqui, ele disse que certa vez o Senhor falou com ele, que ele ia compor, não foi, Nilma? Ia cantar e tocar, algo do tipo. E em um determinado tempo ele não multiplicou aquilo, né? Ele não praticou isso. Porque uma palavra profética, ela vem sobre as nossas vidas, mas somos nós que vamos fazer por onde? Imagina que Deus diz, Nilma, você vai fazer tal coisa. E ele já deu, né, as habilidades para aquilo ali. E a gente fica sentado, deitado, numa rede baiana, esperando aquilo acontecer. Não vai. Amém? Então, esse servo, ele queria atribuir a incompetência dele, a infertilidade dele, ao próprio Senhor, que era dono de tudo. E quantas vezes na nossa vida a gente não se pega dessa forma? Oh, Deus está nem aí para nada. Deus esqueceu de mim. Não, amado. Ele já falou, a palavra dele é a palavra dele. Então, se ele já disse que você pode, é porque você pode. Então, nós precisamos parar de culpar os outros pela nossa falta de produtividade. Quantos aqui têm consciência de que tem um dom? Seja um dom do Espírito, um dom do ministério, um talento, uma habilidade que você sabe, foi o Senhor que me deu. Eu tenho essa consciência. Então, se nós temos a consciência de que nós recebemos esse presente, esse dom, é importante que tenhamos a consciência de que vai chegar o dia do Senhor nos pedir contas. E aí eu te pergunto, você vai ouvir dele, muito bom, muito bem, legal, você arrasou, viu? Ou você será como esse servo, que enterrou por medo. E muitas vezes até mesmo o medo nos impede de frutificar, né? Eu sei que tem pessoas aqui que já eram para estar ministrando, mas elas colocaram na mente dela, eu não posso, eu não sou capaz. Muitas vezes por medo, por timidez. Eu lembro que depois que eu voltei a ministrar, né, depois de 5 anos, teve um dia no culto das mulheres que Nilma me chamou para contar um testemunho. Gente, eu digo, eu vou infartar aqui em cima. Eu tremia bem assim, ó. Eu tive uma crise de ansiedade aqui em cima. Mas sabe que eu poderia ter dito, nunca mais. Eu até disse, mulher, não faça mais eu passar uma vergonha dessa, não. Eu suava, meu coração parecia que ia sair pela boca. E o diabo dizendo, você não consegue. Tá vendo? Passou o tempo. Se iluda, não. Mas isso era uma mentira. E como é que eu sofria? Eu sofri, está repreendido. Como é que eu venci esses sintomas no meu corpo? Todas as vezes que eu precisava subir aqui. Subindo, encarando, confiando que o maior habita em mim. E se ele diz que eu posso, eu posso. Então o que eu fiz? Eu fui orar, eu fui renovar a minha mente pela palavra, eu fui ler bons livros. Porque essas coisas são essenciais para que a gente produza bons frutos.
Amém? Então, o que esse texto de Mateus 25 nos ensina? Que seremos elogiados, não por homens, mas pelo Senhor. Porque nós vamos multiplicar aquilo que Ele confiou a nós. Esse texto também, ele remete ao aumento de responsabilidade. Porque esses servos, eles foram fiéis no pouco. Então, sobre o muito, ele ia colocar, ou seja, eu vi que você é capaz de multiplicar 5 talentos, então eu vou te dar muito mais. E ninguém cresce de cima para baixo, é de baixo para cima. Sabe, às vezes a gente quer servir, mas não quer servir no departamento infantil, não quer servir no diaconato, porque não tem holofotes. Mas eu quero te dizer, o que já nasce grande é uma anomalia. Se você olhar para uma criança, ela está ali, né, um bebezinho, ela vai abrindo o olho, ela vai aprendendo a balbuciar algumas palavras, até que ela se torna um adulto. Então, nós, para frutificar, nós precisamos entender também que há um processo. Amém? E esse texto também traz para nós que nós teremos comunhão íntima com o Senhor. E vamos desfrutar do gozo, da alegria dele, que não se compara com a alegria que nós temos aqui no mundo, né? Quando ele fala, entra no gozo do teu Senhor, nós estaremos com ele face a face. Amém? Está com o Senhor da obra, né? O mesmo Senhor que nos confiou um talento, nós estaremos com ele face a face. Amém? Eu quero ver com você outra parábola, lá em Lucas 15. Lucas 14, desculpa. A partir do versículo 15. A parábola do grande banquete. Amados, vocês já viram um banquete? Eu lembro que em Daniel, né, era posto o banquete do rei. Então, você imagina um banquete em um palácio. Todas as iguarias que a gente nunca nem viu, comida que a gente nunca nem comeu. E tudo em abundância. Isso é um banquete. Só que nessa parábola aqui, além de dizer que era um banquete, ele diz que era um grande banquete. Então, você imagina, né? Quão maravilhoso não seria. E aí, no versículo 15, diz assim. Ao ouvir estas coisas, que coisas? Jesus entrou na casa de um fariseu, se eu não me engano, para comer. E ali ele viu a disputa daquele povo para querer sentar em lugares de destaque. E ele foi ensinar, quando você chegar em um lugar assim, não vá logo querendo sentar na frente, não. Fique lá bem à vontade. Aí o dono da casa vai te chamar, vai te colocar num lugar desse. E aí, depois de todos esses ensinamentos, né? Diz que ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa disse, abençoado é o que comeu o pão no reino de Deus. Então ele disse, certo homem, né, e aqui ele vai começar a contar aquela historinha com elementos do reino. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então aqui ele está dizendo que ele já tinha convidado. Ele mandou o convite para aquelas pessoas, né? E enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos seus convidados, vinde, pois todas estas coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a quê? Dar desculpas. O primeiro disse, eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E o outro disse, eu comprei 5 juntas de boi e vou examiná-las. Peço que me desculpe também. O outro disse, casei-me e, portanto, não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa, irritado, disse ao seu servo, saia depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E disse o servo, Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelas estradas e sendas, e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Então, quando a gente lê um texto como esse, é importante saber o contexto histórico.
Não era essa a finalidade da parábola, né? E aí, ele já tinha convidado aquelas pessoas, só que quando o banquete já estava pronto, ele mandou um empregado novamente ir lá chamar. Ou seja, eram 2 convites, né? Um antes e um quando já estava tudo pronto. Aqui a gente é convidado para um casamento uma única vez. Quando chega o dia da festa, Vanessa não ia lá dizer, Mara, já está pronto. Não. Mas era uma cultura deles. Porque antes de preparar o banquete, aquele anfitrião que estava oferecendo, ele mandava dizer, Vaninha, tal dia tem um banquete, você vai poder vir? Aí Vaninha dizia, vou, pode colocar meu nome aí. Aí no dia, ele ia lá, Vaninha, pode chegar, já está pronto. Então, aquelas pessoas, elas deram a palavra delas. E por que essa preocupação do anfitrião em reforçar? Porque falar de desperdício de comida no Oriente Médio era uma ofensa. Aquele anfitrião, ele ia passar como um irresponsável que não valorizava a comida. Se ele tivesse feito o banquete e não tivesse ninguém para comer. Falar de desperdício de comida no Oriente Médio é falar de desperdício de água, porque é uma região desértica, né? Então, ele mandava esses 2 convites. E no primeiro, as pessoas disseram, tudo bem, eu vou, conte comigo. E aí, ele tem toda aquela despesa, prepara todo aquele banquete. Na hora, as pessoas começam a dar desculpas. Né? E é interessante que a Bíblia ela está cheia de passagens que falam sobre banquete, né? Tem a última ceia de Jesus. O filho pródigo, quando ele voltou para casa, com o que ele foi recebido? Com um banquete. Há uma comunhão, né? Uma unidade, há algo poderoso na mesa. Então, comer junto para o povo dessa época era algo sagrado. Então, você me convidar para comer na sua casa nessa época e eu dizer que não quero, era uma ofensa para o dono daquela casa. Então, as pessoas começaram a dar desculpa. Eu comprei um terreno. E por que o Senhor sabia que era uma desculpa? Porque naquela época também não se comprava um terreno sem examinar. E a negociação demorava em torno de 1 ano ou mais. Por quê? Eles precisavam analisar o solo, ver se de fato era frutífero. Precisavam investigar a origem, né? Se não tinha herdeiros que depois iam vir reivindicar aquela posse. Então, era uma desculpa. Porque ninguém nessa época comprava um campo sem ver antes. É a mesma coisa de você comprar um carro usado pela internet. Quem aqui teria coragem? Ninguém, né? Porque você comprando um carro usado, de repente você tem uma surpresa, você vendo, imagine comprar algo que você nunca viu. Da mesma forma, o outro disse, eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-lo. Não, você experimenta antes. E o outro disse, eu casei e não posso ir. Mentiu também, porque o fato dele estar casado não impedia, porque naquela época, a única coisa que uma pessoa casada não poderia ir para a guerra. E há estudiosos que dizem ainda que homens no Oriente Médio, eles jamais faziam referência às suas esposas. Então, supõe-se que o fato dele dizer, eu estou casado, ele quis dizer que tinha um encontro com uma prostituta. Não sei se é verdade ou não. Mas o fato é, tudo isso que eles disseram era uma desculpa para não estar com o Senhor, para não ter comunhão com Deus. E às vezes nós nos comportamos dessa forma. Qual é o primeiro convite de Jesus? Fazer morada em nós. A gente diz sim, sim, Jesus, eu quero. Venha, entre na minha vida. E o segundo convite é para a comunhão. É para sentar no banquete, é para orar, é para ler a palavra, é para buscar de Deus instruções, direções, atitudes que devemos ter na nossa vida. E nós estamos dizendo não. Por quê? Porque eu tenho uma casa para limpar, hoje eu não vou para o culto. Porque eu tenho uma comida para fazer, hoje eu não vou para o culto. Você já imaginou se toda mulher que precisa fazer uma comida em casa não viesse para o culto? Não teria mulher no culto. Então, essa é uma desculpa que muitas vezes nós usamos para não vir para a igreja.
Por quê? Porque você quer proteger o seu ego e não quer que as pessoas olhem e digam, menina, como Mara é irresponsável, não vai para os cultos? Como é que Mara prega dizendo, venha para os cultos? E eu chego no culto, Mara não está. Então, para que isso não aconteça, porque eu quero mostrar algo que eu não sou, aí eu falo, não, hoje eu não fui por isso. Hoje eu não, você não veio porque não quis. Porque quando a gente quer fazer algo, nem que o sangue dê na canela, mas você faz. Então chega, amados, porque assim como esse anfitrião, ele sabia que aquilo não passava de uma desculpa, as pessoas também sabem quando a gente está mentindo. Às vezes a gente não diz para não constranger, aí fica ali com cara de paisagem, mas a gente sabe que é uma desculpa. E a mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, uma desculpa, por melhor que ela seja, ela ainda é uma desculpa. E Deus, ele é poderoso para nos resgatar até do pior lugar que a gente estiver, mas nunca das nossas desculpas. Enquanto você vai dando desculpa, ele está lá, deixando você viver do jeito que você quer. Na improdutividade, no comodismo, na zona do conforto. Amém? Então, a desculpa, ela é como um mecanismo de defesa. Um recurso que serve como um escudo para encobrir fraquezas e inconstâncias. Um exemplo, eu não vim para o culto hoje, né? Aí eu inventei uma desculpa. Aí eu não vim para o culto no outro dia. Eu sou alguém inconstante. Eu venho no domingo, não venho nos demais dias. Então eu invento a cada falta uma desculpa. A desculpa ela pode ser perfeita, mas ainda é uma desculpa. Dar desculpas é psicológico e esse hábito é uma necessidade inerente de proteger o ego. O ego é uma soberba. E eu quero te lembrar que Deus resiste ao soberbo. A gente se acha tão bom que não quer ser apontado pelas pessoas por ser negligente, por não dar frutos, né? E enquanto eu tiver uma desculpa para dar, eu não terei frutos para mostrar. Fruto é resultado. Eu te pergunto de novo, o seu departamento está dando resultado? Como está a saúde espiritual dos seus liderados? De repente você se encontra hoje numa posição de dizer, eita, que esse povo não quer nada não, viu? Eita, que meu departamento é difícil. Ô, amado, pare. Porque isso é uma desculpa. Porque o seu departamento vai ser o reflexo de quem você é. Se você é um líder avivado, que sabe que precisa ter consagração, ao menos por baixo, uma vez no mês, no seu departamento e não tem, como é que você quer a proeza de ter um departamento que multiplica, que frutifica? Se iluda não, bebê. Não vai ter, não. Não adianta. Como é que eu quero revelação do alto para ministrar, poder para orar pelas pessoas, e eu não sou capaz de tirar uma hora do meu dia para me colocar de joelhos diante do Senhor? Porque um ministro que não é um homem de oração, ele não deveria ser um ministro. Você está atraindo juízo para a sua vida. Amém? Então, é muito comum, né? Tem umas desculpas que a gente já está cansado de dar. Que é, eu não tive tempo. Na volta a gente compra. Coitado das crianças. Fulano, vamos para outra coisa? Vou ver e te aviso. Entenda, leia-se, eu não vou. Né? Então, eu anotei algumas desculpas que a gente dá aqui. Eu não sou capaz. Oh, coitadinha de mim. Realmente, na sua força, não. Mas quando você entende que Deus te chamou e Ele te capacita, você diz, pode vir. Eu estou pronta, eu posso, eu vou desempenhar com excelência. Amém? Então, aconteceu um imprevisto. Quem nunca, né? A gente está ali só esperando a hora do negócio fazer, ô mulher, não vou não, aconteceu um imprevisto. Mentira. Porque uma desculpa, diga comigo, é uma mentira. Né? A gente mentiu. Gente, eu já vi gente inventar que está doente. Imagina aí, que doidice, né?
Deus é mais, viu? Então vamos ler aqui. Gente, e orar, hein? Vamos ler Mateus 7, bem rapidinho. É tempo de despertar, amados. Não tem desculpa, não, diante de Deus. Quando a gente quer fazer uma coisa errada, que é bom para a nossa alma, a gente não faz? Né? Então, por que não se esforçar para fazer a coisa certa? Mateus 7, 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore conhecida ou a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Então, qual fruto que você tem mostrado? Qual é o fruto que as pessoas têm evidenciado na sua vida que diz ser um discípulo de Cristo? Porque um discípulo de Cristo, ele vai ser conhecido como discípulo de Cristo por causa dos frutos. Né? Então, a Bíblia fala de alguns frutos que nós precisamos dar. Fruto de santidade, fruto de justiça, fruto do Espírito, que é amor. Amados, eu não sei você, mas eu preciso todo dia voltar para esse texto de Gálatas 5. Porque a minha vida está escondida em Cristo, eu morri com Cristo, mas tem hora que o defunto quer ressuscitar, e você quer dar na cara do povo, e você quer responder com grosseria. Se a gente decidir andar na carne, não vai operar nada bom não adianta. Paulo falou isso em Romanos 7, na minha carne não habita bem algum. E eu preciso me encher do Espírito, porque se eu estiver andando na carne, se for para eu abalar uma pessoa, eu consigo ser cruel. E o Espírito Santo tem dito para mim, que coisa feia, viu? Amados, aí a gente vai aprendendo, vai deixando de ser podado, dói. Mas quando você entende que isso é feio, a gente fica morto de vergonha. E aí, quando você olha alguém que não está andando no fruto, que da boca dela só sai maldição, murmuração, a culpa é sempre do outro, a gente olha e diz, meu Deus, ela não está vendo não, que ela está andando na carne. Não é feio, né? Então, como é que eu sou uma ministra da palavra e eu quero bater no povo? Meu Deus, que coisa feia. Então, nós precisamos todos os dias olhar para a palavra e dizer, Espírito Santo de Deus, me ajude a frutificar. Me ajude a produzir o fruto do Espírito, que é amor, paz, mansidão, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E como diz Patrícia no áudio, contra essas coisas não há lei. Amém? Então, nós precisamos evidenciar piedade, bondade, fruto de justiça, que é paz, gente. Tão bom estar perto de uma pessoa que transmite paz, né? Mas eu não aceito ser conhecida como uma pessoa explosiva. Eu sei que Deus tem muito a fazer ainda na minha vida, mas o primeiro passo é o mais importante, que é não dizer, eu explodi por causa de fulano, mas dizer, não, eu explodi, eu fui grossa, porque eu sou carnal mesmo. Então, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para multiplicar aquilo que já está dentro de mim, que é a capacidade de produzir fruto de paciência, de bondade, de longanimidade. Amém? Lucas 3, 8, se você não quiser, você só escuta, não quiser abrir. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Outro fruto que a gente precisa produzir, fruto de arrependimento.
Se tem áreas na nossa vida que a gente diz que se arrependeu, mas vez ou outra a gente faz aquilo de novo, não houve arrependimento. Porque arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Então, se eu digo que eu me arrependi e vez ou outra eu caio na mesma prática, não houve arrependimento, e sim um remorso. Amém? Então, produza fruto de arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos, homem, eu vou viver do jeito que eu quero, porque eu tenho por pai Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Amém? Então, não tem desculpa. Como eu já disse, diante de Deus, nós somos indesculpáveis. Porque nós temos recebido a palavra, nós temos o Espírito, nós temos as instruções que precisamos para frutificar. Então, quais seriam os motivos, que a gente quer viver uma vida dando desculpa? Eu anotei alguns aqui, mas eu vou citar 3 por causa da hora. Preguiça, e Provérbios 13:4 diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, o preguiçoso, ele vê a comida lá, mas ele tem preguiça de até levar a mão. E aqui ele diz que, ao contrário do preguiçoso que não vai ter o que deseja, ele diz que o diligente vai ter os seus desejos amplamente satisfeitos. Provérbios diz também que a mão do diligente vai prosperar. Amém? O outro é mentira. E lá em Efésios 4:25 diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o outro, que é difícil, mas a gente consegue, é não saber dizer não. E também não saber ouvir não. Mateus 5:17. Seja, porém, o vosso sim, o vosso falar. Sim, sim, não, não. Porque o que passar disto é de procedência maligna. Amados, o nosso sim de dentro precisa ser o nosso sim de fora. Da mesma forma que o não de dentro precisa ser o não de fora. Quantas vezes a gente dá uma desculpa e mente porque a gente não é capaz de dizer um não para uma pessoa? Eu me condenava muito quando alguém mandava uma mensagem para mim dizendo assim: Mara, você pode trocar a escala comigo? A pessoa está perguntando o quê? Se eu posso, Então, eu não era capaz de dizer só sim ou não. Eu tenho que dizer, mulher, eu não posso por causa disso. Não. A gente precisa ser maduro a ponto de aprender a dizer não sem ter que se justificar. Da mesma forma que a pessoa que pediu para trocar a escala com a gente, ela tem que ser madura para entender. Não, ponto. Um não é um não. Não também é resposta. Aí eu pergunto, se um não de uma pessoa a gente se treme todinha e não aceita, já acha que é algo contra você. No dia que você receber um não de Deus, como é que você vai se comportar? Porque não de Deus são cercas de proteção. Toda vez que Deus te der um não, Ele está dizendo: Mara, eu estou te protegendo. Porque Ele sabe o que aquilo ali vai trazer de morte para a minha vida no futuro. Então vamos amadurecer. Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Então aprenda. Se eu te disser não, é não. E você não pode forçar uma barra. Hoje em dia a gente quer tudo muito rápido. Tem uma irmã minha que se ela ligar para mim eu não atender, meu Deus do céu. Você não me atendeu que não sei o quê. A outra mandar mensagem, se eu não responder na hora ela apaga. Aí eu, o que era? Ela, se você quisesse responder, saber, você teria olhado as mensagens. Meu amigo, eu vou te falar, viu? Deixa eu te dizer que as mensagens, elas são instantâneas, mas as pessoas não. Não vem apertar minha mente, mandando mensagem, na hora que eu não atender, você pam. Eu digo, morreu alguém.
né? Então, se a pessoa não te respondeu, não ache que é nada contra você, não, amados. Se ao receber um não, ou uma pessoa demorar a atender uma mensagem, você já acha que é algo contra você, tem uma raiz de rejeição aí que você precisa tratar. Quem já viu? Aí, um dia eu estava do lado de uma pessoa e outra mandou um áudio para ela. Ela botou na velocidade 2, né? Não tem lá no áudio? Aí, porque quando você bota na velocidade 2, parece que a pessoa está brigando. Você já observou? Aí ela já começou a esculhambar. Por que é o jeito que ela me respondeu? Aí eu disse bem assim, bota aí na velocidade 1. Amados, quando ela botou, não tinha nada de mal resposta, não tinha nada de grosseria na voz da pessoa. Então, nós precisamos ter cuidado com a tecnologia. Porque eu já vi neurocientistas dizer que esse negócio de você acelerar o áudio, ele vai condicionando o seu cérebro a querer tudo muito rápido. Aí você quer sufocar as pessoas, porque não atendeu você na hora que você quer, não é assim não. Tem hora que eu olho e digo, não vou atender só para aprender. Porque se eu vejo que é um comportamento ruim e eu estou alimentando isso, eu não estou lhe ajudando a frutificar. Cadê a paciência, que é fruto do Espírito? Isso não existe não, minha gente. Amém? Então a desculpa ela pode ser perfeita, mas ela ainda é uma desculpa. Aprenda, quando você não quiser ir para um lugar, diga, eu não vou. Não vá mentir, não. Aí, Raíssa fica no meu pé, né? Pé, vamos para a academia? Eu acho que ainda vão inventar uma atividade física que eu gosto de fazer. Mas não é sobre gostar, é porque a gente precisa. Aí ela ficava, Pé, vamos tal semana para a academia? Eu dizia, vamos, vou comprar um tênis novo. Aí depois dizia, não vou hoje não, que eu estou com cólica. Aí do meio para o fim ela já botava assim. E aí, Pé, qual a desculpa de hoje? Né? Porque todo dia eu estava dando uma desculpa. Por quê? Porque eu não queria ir. Eu não queria sair da zona de conforto e exercitar o meu corpo. Mas isso também é necessário. Amém? Então nós não precisamos mentir para agradar ninguém. E quem quiser conviver com você, estar ao seu lado, fazer parte da sua vida, tem que entender. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso mentir para lhe agradar. Eu não posso inventar desculpa para massagear o seu ego, não. Aí a gente uma vez foi numa casa de uma pessoa fazer uma visita, aí a menina disse bem assim, mulher, não poste não, que vão ficar com ciúme. Como é a história? Você não vai, não faz uma visita, não dá um parabéns para uma pessoa. Aí quando vê o outro fazer, porque não fez para você, porque você também não faz para ninguém. Aí você vai ficar com ciúme. Aí eu não vou postar foto para massagear o seu ego e alimentar essa imaturidade e essa carnalidade na sua vida. Não. Nós vamos postar sim. Porque se nós queremos ser honrados, nós precisamos honrar primeiro. Amém? E só para citar, lá em Efésios 4, né? Diz que Jesus, ele chamou, ele cativo ao cativeiro, ele foi elevado aos céus, mas ele deu dons aos homens. Então ele chamou uns para profetas, pastores, evangelistas, mestres. E como eu comecei dizendo, eu sei que tem pessoas aqui que foram chamadas para estar, né, para ser um profeta, para estar nos 5 dons do ministério. Mas por que você não está? Né? Por causa de preguiça, por causa de desculpas que nós temos dado. E eu quero te dizer, enquanto você não cair a sua ficha de que ter uma vida com Deus é uma vida de renúncia, nós não queremos avançar. Amém? Para encerrar, eu vou só ler aqui 1 Pedro 4,10, que diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O dom que Deus te deu, ele tem uma finalidade, que é aperfeiçoar o corpo.
Às vezes nós estamos com um descontentamento. Eu não vejo isso na igreja. Isso não está acontecendo. Mas esse descontentamento, ele não tem que ser carnal, ele tem que ser santo. Porque um descontentamento santo vai mover você a levantar da cadeira, a soltar o celular e chegar para o pastor e dizer: pastor, olhe, o que é que está precisando aqui na igreja? No que é que eu posso ser útil? Porque se você diz que é um descontentamento e você está entrando na carne, apontando os erros, apontando as falhas, mostrando o que não tem, talvez Deus está falando com você, para mudar essa realidade através de oração, através de confissão da palavra. Mas você está o quê? Atribuindo ao outro, dando uma desculpa. Amém? Vamos ver aqui, minha gente. Peraí, muita coisa. Então, lá no Salmo 1, vamos ler para a gente encerrar. E falando sobre dom, né? Paulo disse a Timóteo: desperte o dom que há em ti. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que é quem que vai despertar? É Paulo que ia ter que ir lá de novo sacudir Timóteo? Não. Era Timóteo que tinha que fazer. Evidenciar com frutos o dom que estava nele, que ele recebeu por imposição de mãos. Amém? Salmos 1. Aleluia, Deus é bom. Quantas vezes, amada, a gente canta na igreja e até na nossa adoração a gente mente, porque a gente canta para Deus: meus dons. Quantas vezes a gente canta dizendo a Deus: meus dons e talentos são para te servir. De fato é, mas a pergunta que não quer calar: seus dons e talentos estão agradando ao Pai? A pergunta é essa, né? Aí fica para você degustar, como diz Leinha. Salmo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Como esse homem será? Esse homem que medita dia e noite e tem prazer na lei do Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que geram seu fruto em cada estação. Sua folha também não murcha, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Amém? Então nós somos com essa árvore plantada em um bom solo, plantada, irrigada pela água da palavra. Então, talvez você está aqui nessa manhã e cortaram, né, seus galhos. Tem uma música que diz, né? Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram. Os frutos que ela produzia acabaram. E chegou alguém que disse: acabou a história ali. Mas eu quero te dizer, há esperança para a árvore cortada. Há esperança de novos frutos. Eu não sei o que aconteceu na sua vida que te deixou desacreditado da igreja, desacreditado do poder de Deus que é na sua vida. Mas eu quero te dizer, nessa manhã, se você se arrepender e buscar a Deus e falar para Ele: Pai, até aqui eu estava sendo negligente com o dom que o Senhor me confiou. Sabe, amados, enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, você não será completo. Você não será alguém satisfeito. Porque por mais que você construa casas, palácios, por mais que na sua conta tenha muito dinheiro, você não estará feliz. Está faltando algo. E eu posso te dizer o que é. É o dom que está enterrado. É o talento que foi sufocado. Você teve medo e escondeu. Mas essa é uma manhã de restituição. Deus, Ele restaura os nossos sonhos. E nós não podemos, diante de uma palavra como essa,
continuar na é isso aí mesmo. Então, amados, eu queria convidar você a ficar de pé. Faz a sua oração nessa manhã. O Deus que restaura, o Deus que dá novos frutos, né? Que confia talentos a mim e a você, Ele está aqui nessa manhã. E como é que você vai reagir, amado, diante disso? Não permita ser mais um culto que você ouviu a palavra e você não fez nada. Porque quando a gente vem ao culto, a expectativa do coração de Deus é: eu preciso que eles atentem para o que foi dito. Há uma expectativa no coração de Deus para cada palavra que a gente escuta e Ele pensa: agora vai. Agora ela entendeu e ela vai fazer algo com isso. Amém? Então queria que o louvor cantasse, né? Aquela música que fala: meus dons e talentos são para te servir. E que haja sinceridade nas suas palavras. Se comprometa hoje com o Senhor. Deus, Ele não te fez infértil, improdutivo, mas Ele te criou e te chamou para dar muitos frutos. Amém? Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão
da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Diga: meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Aleluia. Até Aleluia. Aleluia. Amados, eu estava ali e o Senhor me deu uma direção de orar por uma pessoa. Essa pessoa é Maricele. Você pode vir até aqui, Maricele? Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Pai. O Senhor é bom. Maricele, o plano de Deus para a sua vida não mudou. Ele continua vendo você como essa mulher de fé, essa mulher corajosa, essa mulher intrépida e uma ministra do Senhor. Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo tratou coisas com você, mas eu senti o desejo de orar pela sua vida. Você pode levantar suas mãos? Pai, muito obrigada, Senhor. Eu oro nessa manhã, Pai, pela vida de Maricele, declarando sobre ela, Pai, que o Senhor renove os sonhos, Pai. Aqueles sonhos, Senhor, que queimava no coração dela outrora. Pai, que nessa manhã seja ativado dentro dela, Pai, o chamado, Senhor, a ponto dela não conseguir pensar, falar, querer outra coisa, a não ser, Pai, cumprir aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Pai, que nessa manhã os olhos do entendimento dela sejam iluminados no que se refere, Pai, ao seu chamado para a vida dela. Pai, o que queimava no coração dela para curar enfermos, ministrar sobre cura, ministrar sobre fé, dar testemunho, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Que o Senhor reavive esses dons. Que o Senhor reavive, Pai, esses sonhos. E assim como uma árvore frutífera, Pai, ela é uma árvore plantada, Pai, junto a ribeiros de água, que dará muitos frutos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Essa música diz, né, que nossos dons serão assim como o fogo refina o ouro. Sabe, amados, o fogo, ele não tem cheiro, mas aquilo que ele queima exala um cheiro. Então, quando o fogo do Espírito vier, qual é o cheiro que vai sair da sua vida? É cheiro de carne queimada? Ou é cheiro de algo bom, um aroma suave? O tema dessa mensagem é: pare de dar desculpas, frutifique. Amém?